dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre economia doméstica, a juventude, a mulher e todos esses assuntos complexos da economia ouvidos por essa jovem advogada que vai nos aculturar um pouco sobre a economia popular. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Hoje vamos conversar com a Renata Terra. Bem-vinda ao nosso espaço, Renata. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui para falar de assuntos que resumem a minha vida. Trabalhar com direito bancário, enfim, com o sistema bancário no geral, falar sobre educação financeira é uma missão para mim muito importante. Mas antes de entrarmos no nosso assunto, a gente quer saber quem é a Renata Terra, suas origens, formação, início de carreira. Como é que foi essa caminhada e até conquistar um diploma de direito? É muito interessante falar sobre isso, porque a vida inteira eu quis fazer outra coisa. Eu sou filha adotiva, né? Nasci no interior, mas para todos os fins, nascida e criada em Porto Alegre, né? Nas certidões válidas. E criada como filha única, né? Os meus pais tinham perdido um filho com 20 anos antes de me adotar. Então, eu fui recebida com muito amor, com muito carinho. E o próprio fato de ter pais já com uma idade mais velha do que seria o normal, né? Para as crianças recém-nascidas, eu tive chance de aprender muito com as experiências de vida deles. Inclusive, questões, por exemplo, como o uso do dinheiro, uma delas, a tranquilidade na hora de lidar com problemas. Isso me ajuda muito hoje como advogado. Mas o meu pai, ele era publicitário, jornalista publicitário. E eu, a vida inteira, no colégio, dizia que eu ia ser publicitária, dona de agência, que o meu ramo era comunicação, que era isso que eu ia fazer. E no terceiro ano, ali, nas vésperas de me inscrever para o vestibular, eu troquei uma ideia com meu pai, meio assim, né? Será que eu faço isso mesmo? Será que eu vou para publicidade? E ele disse assim, minha filha, quem sabe tu não faz direito? E aí ele usou uma expressão que todo mundo que trabalha com direito já ouviu falar, que assim, o direito tem um leque de opções, tu pode fazer várias coisas. E aí eu me dava muito bem com meu pai, ele era um conselheiro para mim, eu disse, não, eu acho que até que tem razão, pode ser que me sirva mais, então vamos lá. Eu me inscrevi no vestibular da PUC, passei. Eu queria estudar muito na PUC, eu gostava do ambiente, gostava do museu, gostava da biblioteca. Queria estudar lá, entrei. Mas até o 8º semestre, dos 10 de Direito, eu ameaçava todos os dias que eu ia deixar a faculdade. Porque eu não tinha encontrado uma matéria que eu gostasse, eu achava tudo aquilo assim, não fazia nenhum sentido para mim. Até que eu entrei no processo civil 3, se não me engano, que era processo de execução. Como fazer cobrança e buscar bens dos devedores. Aquilo me chamou muito a atenção. E na mesma época, eu comecei a estagiar no BRDE, dentro da gerência jurídica, só trabalhando com ações de processo de execução, ação monitória e ação de cobrança. E aí as coisas no direito começaram a fazer sentido. Tanto é que, depois que eu me formei, eu sempre segui nessa área do direito bancário, trabalhando como associada em vários escritórios que atuavam para os bancos. Eu já ia te perguntar isso, o início da carreira, como é que foi? O início da carreira foi defendendo a instituição financeira e defendi vários bancos. Conheço o procedimento de vários. Mas quando eu cheguei à conclusão de que eu queria abrir o meu escritório, que era o momento de eu fazer isso, eu mudei de lado. Vamos dizer que eu virei a casaca. Fui em busca de alguma coisa que faria mais sentido para mim, que era ajudar as pessoas a entender como é que funciona o sistema bancário, a lidar com o seu próprio dinheiro, a sair das enrascadas que às vezes a gente acaba caindo por falta de conhecimento. Então, eu continuei na mesma área, mas só mudei o público. Então, teu interesse pelo direito bancário surgiu quando tu vislumbraste que do outro lado, tu ajudando o consumidor, tu poderia se especializar mesmo nessa área. Isso foi a maior motivação. Mas eu sempre gostei muito da questão do sistema bancário em si, como é que funcionava. Sempre gostei de estudar as questões de economia, de aprender a lidar com dinheiro. Sempre achei tudo isso muito interessante.
E então, quando chegou a hora de abrir o meu escritório, eu só fui para um lado que fazia mais sentido, depois de tudo que eu já tinha passado, de tudo que eu já tinha visto nos escritórios que eu tinha trabalhado, que eu tinha condição de ajudar as pessoas mesmo a lidar com esses problemas do mau uso do dinheiro. Que, no fim das contas, o correntista bancário, normalmente, a maioria dos casos é por mau uso do dinheiro, que acabam fazendo uma série de empréstimos, renegociações, precisam de ajuda depois de um tempo. E casos de fraude também agora é mais comum, mas normalmente, né, a maioria dos meus clientes são pessoas que têm algum tipo de dívida. Tu abrisse um escritório, né? E tivesse essa motivação de empreender, né? Tu tivesse dificuldade nessa abertura do escritório? Como é que foi essa mudança assim de um lado do balcão para o outro, né? Eu sempre achei que eu tinha total condição de administrar um negócio com base numa experiência de família. Não porque a minha família tinha algum negócio para administrar, mas é porque eu acabava administrando muita coisa dentro de casa. E a gente tem uma falsa impressão, às vezes, de que porque a gente já fez alguma coisa, a outra imediatamente seguinte vai ser mais ou menos igual e que vai dar tudo certo. Mas é muito diferente tu administrar uma casa, e aí isso aconteceu porque os meus pais já eram mais idosos, enfim, eu como filha única comecei a assumir várias coisas. Mas quando a gente abre um CNPJ, abre um negócio, a gente descobre que a gente não sabe nada. A gente não aprende isso em lugar nenhum, a gente aprende fazendo. Então, eu tive várias. Por exemplo, eu tenho um escritório aqui, que sempre optei por ter um espaço físico, eu tenho que lidar com essas despesas, enfim, e tal. E aí entra a questão de precificação. Muita gente tem problema com isso em diversas áreas. Sabe? Como é que eu precifico? Qual é o meu custo? O que eu quero? Qual é o meu prolabore? Como é que eu faço? E os impostos? O que eu pago? Então, foi aprendi fazendo, no fim das contas. Tudo aquilo que eu achava que eu sabia não servia para nada naquele momento. Tinha que começar tudo de novo e perguntando sempre, né? Para quem já tinha escritório há mais tempo. Como é que eu faço aqui? Como é que eu faço ali? E assim foi indo e tá tudo certo. E tu conseguiste descobrir já, assim, o teu público específico, o público que tu queres atender? Eu foco muito em pessoa física, tá? Eu tenho algumas empresas, por exemplo, que eu atendo no meu escritório, mas eu acho que eu conecto muito mais com pessoas, que a gente chama no direito, pessoas naturais, né? Pessoa física, correntista de banco. Porque eu noto que elas precisam de um acolhimento maior que eu tenho condição de passar. Eu crio uma conexão mais fácil com as pessoas do que com alguém que, embora tenha uma empresa, seja representado por uma pessoa, pelo seu próprio sócio, enfim, ou por algum preposto, mas a conexão é diferente. Isso é uma coisa que eu levo muito em consideração, sabe? É como eu me conecto com as pessoas que vêm até o meu escritório e eu acho que da forma como eu lido com os problemas, eu consigo ajudar mais as pessoas que estão ali por elas mesmas, não por algum CNPJ, sabe? E, na verdade, esses teus clientes, eles são famílias? São pessoas físicas? Quem são essas pessoas, né? São pessoas físicas, normalmente responsáveis por suas famílias. A maior parte dos meus clientes são homens. E uma coisa que eu acho muito interessante é que quando eles chegam no escritório, é quando eles se deram conta de que não tem mais como lidar com aqueles problemas financeiros sozinhos. Porque isso, independente de ser homem ou mulher, eu acho que a pessoa que é responsável por uma família, ela passa um tempo tentando lidar com os problemas sozinho. Tanto por uma questão de confiança de sim, eu consigo fazer isso, mas também pela própria noção de responsabilidade. Não, eu sou responsável pela minha família, então eu consigo, a gente está nessa situação, eu consigo nos tirar dessa situação. E às vezes não é isso que acontece, as pessoas precisam de uma ajuda, né, especializada para conseguir, no meu caso aqui, para a pessoa sair daquele emaranhado de dívidas. E aí eu noto, a maioria dos meus clientes são homens que chegaram à conclusão de que depois de tentar fazer renegociações em cima de renegociação sozinhos, perceberam que não consigo, daqui para frente eu não consigo mais, preciso de ajuda. Então, eu vou buscar algum. E que histórico tem essas pessoas, vamos dizer, econômicas, né? Qual é o histórico assim mais frequente, né? E que dificuldades as pessoas chegam para que te procuram? Eu tenho muitos clientes, na verdade, e é o padrão da 100%, digamos, eu posso garantir. São pessoas que em algum momento
não souberam lidar com o dinheiro que recebiam e acabaram gastando mais do que seria o adequado. Eu não tenho clientes, por exemplo, que são desempregados, né, ou que perderam algum familiar que era o responsável pela família e tiveram uma queda na renda. Todos eles são pessoas que trabalham, que têm renda, mas a renda, embora sejam boas, normalmente são boas, não é suficiente para lidar com todas as dívidas de consumo. É muito importante, porque normalmente a gente entende que olhar para as finanças e cuidar do nosso dinheiro, em tese, a gente compra a ideia de que é algo chato, monótono e estressante. E aí existem uma série de maneiras, tem gente que olha as suas contas uma vez por dia para anotar gasto, uma vez por semana, uma vez por mês, enfim, tem várias maneiras de lidar com isso. Mas o principal e que é o mais doloroso, principalmente se a pessoa sabe que ela está devendo alguma coisa, é ela olhar para os números. E saber assim, eu estou devendo, sei lá, 150 no total, 150 mil reais. O primeiro impacto de olhar isso aqui dói demais. Nossa, deve doer. Mas é necessário. Porque a partir daqui tu tem um número que tu tem que resolver. Antes é só assim, eu tô devendo, aí eu tenho uma parcela aqui, uma ali, uma aqui, uma ali, só que a pessoa não tem noção do todo. Isso é um brinquedo que eu vejo nos memes da internet, assim, o brasileiro não interessa quanto que ele vai pagar, interessa se a parcela cabe no bolso. É o maior erro do mundo. Porque juntar uma pessoa física hoje, juntar 1 milhão, meu Deus, é um sacrifício, às vezes, absurdo. Agora, juntar 1 milhão em dívidas é muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Mas eu também já passei por isso. Eu ia te perguntar, e a tua história com dinheiro, como é que é? Se hoje eu me conecto com os meus clientes, é porque eu já estive lá no fundo do poço também e tive que sair. Tipo, vou fazer umas férias na Europa, quando eu voltar eu vejo como é que eu vou pagar. E eu vejo isso muito por falta de conhecimento mesmo das crianças e da juventude com o uso do dinheiro. O meu pai era uma pessoa extremamente controlada e organizada. E eu, desde pequena, sempre tive um privilégio mesmo, de receber mesada. Meu pai me dava mesada a partir dos meus 5 anos. Ele começou me dando R$1 por dia, era muito dinheiro. Porque eu peguei bem ali, os meus 5 anos foi logo depois do Plano Real. Então, moeda nova, quem tinha R$1 era muito dinheiro, comprava muita coisa. Depois ele aumentou para 5. Era $1, né? Era $1. Era $1. Ele aumentou para 5, depois para 10, depois era semanada, depois passou a ser mesada mesmo. Teve momentos da vida que eu fico pensando assim, meu Deus, eu ganhava mais de mesada do que uma pessoa ganhava de salário mínimo. Tu vê. E tudo isso porque o meu pai queria que eu aprendesse a lidar com dinheiro. E eu era muito tio Patinhas, assim. Eu guardava todas as moedas. Eu tinha um tinha cofrinho. Aquele cofrinho da Habitasul. Tinha um cofrinho. Eu sou da época do e o porquinho. O porquinho. Saudosa da Habitasul. Habitasul. Ela não pegou. Não, eu peguei Ela tinha um porquinho. já resolvi uns pepinos da Habitasul antiga. Sim. Agora ela tá pegando como advogada. Mas eu tinha um porquinho, guardava moeda ali, chegava, dava uns 3 meses, eu ia numa loja de brinquedo que tinha perto da minha casa, quebrava o porquinho lá e comprava tudo. Porque era a minha compensação, a gente tem isso também com Quebrar o o dinheiro. porquinho é tudo de bom. A compensação do sacrifício, Sim. né? E tava tudo bem. Até eu entrar no estágio e precisar abrir uma conta bancária. Porque antes era o controle, era com o dinheiro que eu recebia do meu pai ali, e era dinheiro na mão, não tinha crédito. Aí eu tive que abrir uma conta num banco privado, porque era convênio para fazer o estágio lá no BRDE, onde eu comecei. E aí eu tive acesso a limite de cheque especial. Empréstimo pessoal nem fazia na época, fui fazer depois, na esperança de quitar o meu cheque especial e o meu cartão de crédito. No cartão de crédito, imagina, o BRDE no centro de Porto Alegre. BRDE no centro de Porto Alegre, trocentas lojas, um monte de coisa barata. Todo o limite do cartão foi pouco. Meu Deus, tudo. Que delícia. Tudo. Eu gastava horrores. E assim, chegou um momento que eu tava devendo tanto pro banco, e aí eu caí nessa. Porque, infelizmente, é uma história que nos conta, quem sabe tu pega um empréstimo com um juro mais barato para liquidar no outro banco, ou até no mesmo, para liquidar o negativo ali, o cheque especial e o cartão. Aí, daqui a pouco, a pessoa pegou o empréstimo, liquidou tudo, mas aí no outro mês, como ela não mudou o comportamento dela, ela usa o cartão de novo, o cheque especial tá devendo, em vez de 2 coisas, tá devendo 3. Então, esse é o problema. E eu caí nessa. Fiz uma renegociação que eu fiquei pagando até depois de formada. Quando eu olhava para aquilo, quando eu terminei de pagar, meu Deus, eu fiquei muito feliz. E eu disse,
Nossa, como? Mas não satisfeita em ter metido o pé na jaca uma vez, Foi de novo. eu fui de novo. Plantação de jaca já. Plantação de jaca. Meu Deus. Em um outro banco que eu tinha conta desde sempre por fazer poupança, né? A mesma coisa. Aí o cartão de crédito, claro, já formada, né? Mudou de patamar um pouquinho, o crédito aumentou o limite um pouquinho maior, e ela torrava o cartão todo de novo. Aí fiz uma renegociação, aí tava muito pesado pra pagar. Aí fui fazer a segunda. Aí eu analisei, eu já estava trabalhando com direito, sempre trabalhei com direito bancário dentro do direito. Eu olhei para aquelas taxas de juros e disse, não, de novo não. Não vou cair nessa. Aí tentei fazer uma negociação na própria agência, enfim, levando as coisas, né? Ó, taxa de juros aqui, já paguei tanto, não sei o quê. Ah, não tem conversa. Bom, não preciso nem dizer para vocês para onde é que eu levei o problema, né? Claro, com certeza. Advogada, né? Advogada. Mas a gente tem essa falsa ideia de que fazendo um empréstimo ou uma renegociação a gente vai resolver o problema. Só que se o nosso problema é de comportamento e é da forma como a gente lida com o dinheiro e da nossa falta de conhecimento, não adianta. Vai adiantar para quem teve um problema pontual. E aí conseguiu reverter aquilo ali e nunca mais. Agora, para quem tem esse comportamento consumista, não funciona. Não funciona. A pessoa vai num emaranhado. Então, quando chega alguém, já atendi gente chorando no meu escritório, porque chegou num momento que não sabia mais o que fazer e nunca tinha passado por aquilo. De eu conseguir olhar para a pessoa assim, eu sei realmente como é que tu tá te sentindo, porque eu já passei por isso. Muda tudo. Eu fiz isso no verão passado. Isso muda tudo. A pessoa tá ali e ela sabe que tem alguém que entende daquilo e que já passou por aquilo. Por isso que eu falei ali no início que eu me conecto muito mais com pessoas físicas, porque permite essa conexão, né? Então, não vou dizer assim que me orgulho muito, talvez o coitado do meu pai já é falecido, mas devia ficar de cabelo em pé sabendo dessas coisas. Ah, mas eu criei essa criança para ela não passar por isso, ela foi lá e fez. Às vezes a gente também vai experimentando as coisas, vai aprendendo, né? Mas quem sabe essa experiência te ajudou hoje. Valeu muito. Valeu muito. E qual é as maiores dificuldades das pessoas, assim? Porque vamos voltar aí, nós falamos de nós, mas vamos pegar uma situação de uma família aí, né? Eles têm lá uma renda familiar X, né? Devem 10 vezes aquilo ou 100 vezes aquilo, e chega um ponto que a renda familiar mensal não cobre, vamos dizer, a responsabilidade mensal, porque tem ainda os gastos mensais, né? Como é que resolve isso? Como é que enfrenta isso, né? Como é que... A primeira coisa é aquilo que eu falei, bota num papel que seja e olha. Vai doer muito. Dependendo da pessoa, tem que ser uma cartolina. Uma cartolina enorme. Ai, meu Deus. E a partir dali... E toda a estratégia, na verdade, tanto de processo de negociação extrajudicial, vai depender do quanto que a pessoa está devendo, qual é o tipo de contrato e para qual banco ela deve. Eu sei que existem instituições financeiras que elas não fazem acordo de jeito nenhum. Ou elas te induzem a uma renegociação e quando tu já não consegue mais nem isso com elas, elas não querem nem saber. Ou tu paga tudo ou tu não paga nada. E aí depois, dependendo do valor também, aí o banco vai te ajuizar, né? Porque não é qualquer valor também que o banco ajuiza, porque tem um custo muito grande de processo. Então, toda a estratégia vai depender. Não posso dizer assim que, todo mundo eu ajuizo revisional, todo mundo eu coloco na lei do superendividamento, ou todo mundo eu renegocio fora de processo. Vai depender muito do que a pessoa tem naqueles contratos ali e de qual banco que é. Uhum. E dessa tua experiência toda, surgiu um projeto. Surgiu um projeto. Mas antes do projeto, eu quero perguntar mais uma coisa. Tá querendo aprender, né? Tá querendo Tô aprender. aproveitando. Aproveita, né? Porque assim, nós temos os bancos públicos e os bancos privados, né? E geralmente os bancos privados são mais acolhedores, assim, vamos dizer, na tua expectativa, né? Te exige menos comprovantes. Tem financeira aí hoje que é só dar carteira de identidade e sair com o dinheiro, né? Às vezes nem atua, né? Até o golpista vai lá e vai lá e pega com outro dinheiro, é verdade. Foi ali no centro, fez uma carteirinha. Qual é essa dinâmica, assim, né? Se o cara precisa pegar o dinheiro, é melhor pegar no banco público ou no banco privado? Né? Ou não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Tem a ver, porque a experiência mostra as facilidades de negociação com um e com o outro.
E isso talvez esteja muito ligado a, por exemplo, banco privado não tem acionista governo, né? Sim. Então, ele tem uma tendência a ser um pouco mais liberal, mais livre na sua política de crédito. Isso é uma outra coisa que é importante dizer. Política de crédito é livre. Cada instituição faz a sua da forma que achar melhor. Pratica o seu juro. Pratica o seu juro, e aí a gente tem uma série de discussões a respeito de limitações, mas cada um vai fazer a sua política de crédito ou de como ela empresta dinheiro de acordo com a sua vontade de assumir risco. Então, de uma vai ser diferente do outro. Se eu tenho um acionista governo, o risco vai ser menor, porque eu tenho tem um monte de justificativa para dar aqui, digamos assim, né? Fazendo um resumo bem pobre, né? E esses bancos públicos geralmente têm gatilhos, né, que, vamos dizer, que limitam um pouco, né, Também. vamos dizer, a ascensão a esse crédito, né? Também. Né? Então, a negociação com o banco privado é sempre mais fácil, por causa disso. Tem uma flexibilidade maior de negociação, tanto antes de tu buscar o crédito, quanto depois, quando já está devendo. Facilita um pouco mais. Mas por essas questões de política de crédito mesmo, que depende da origem daquele banco. Né? Mais flexibilidade, né? De quem participa daquela SA. Tá. E onde é que entra o advogado aí? Ele entra na negociação administrativa ali? Também. Se não deu, aí vai para a justiça. Vai para a justiça. A gente tem cada vez mais núcleos de conciliação que funcionam também. Mas uma coisa que dá a diferença é que, às vezes, as pessoas, quando elas estão sozinhas, elas chegam para conversar com o gerente, elas dizem assim, eu estou devendo... Primeiro que elas nem sabem o tanto que elas estão devendo, porque elas não botaram no papelzinho para olhar, porque dói. Elas chegam no gerente assim, eu tenho uma dívida de, sei lá, de cartão aqui, ou de cheque especial, eu quero saber quanto é que eu estou devendo, o que a gente pode fazer? Quando tu fala para um gerente do banco, o que a gente pergunta para ele, o que a gente pode fazer, ele vai ver o que ele pode fazer de uma forma que seja melhor para o banco, é óbvio. Porque e não é maldade, é porque ele faz parte daquela instituição, ele é preposto da instituição, né? Então, ele vai oferecer aquilo que está dentro do pacote que ele tem para oferecer como gerente e, normalmente, azar se a pessoa vai conseguir pagar isso lá na frente, se ela vai pagar 2 ou 3 parcelas, ele está resolvendo aquele problema que foi trazido ali agora. Sim. E aí, às vezes, isso deixa a pessoa muito refém de qualquer contrato que apareça, porque ela só vai ver se aquela parcela é menor e vai facilitar a vida dela. Ela não vai olhar para a taxa de juros, ela não vai olhar para o todo que ela vai pagar, ela não vai saber o quanto que ela já pagou daquele que ela estava inadimplente. Então, a negociação para as pessoas, quando elas vão avulsas, digamos assim, no banco, é muito pior. Agora, se tu pega alguém que faz uma análise do mercado ali, das taxas de juros, do quanto que ela já pagou, aí tu vai criando uma série de argumentos jurídicos e econômicos para chegar e dizer assim, olha só, eu tenho essa situação aqui, a gente vai negociar assim ou nós vamos ter que procurar outros meios? Muda a conversa. Claro. Por quê? Porque tu tá com alguém que tem conhecimento daquilo. E aí a grande coisa dos problemas que envolvem dinheiro e o sistema bancário com as pessoas é essa falta de conhecimento. Elas vão de peito aberto. Então, o que vier de proposta, desde que a parcela seja menor, joia. Aí ela faz de novo. Aí daqui a 3 meses ela já não consegue mais quitar aquilo, porque ela não tem só ela não tá com aquela dívida, ela tem outros problemas que fazem com que ela gaste mais. Então, dali dá um tempinho, ela vai precisar de novo. Então, E a bola de neve vai aumentar. Vai aumentando. Não para nunca. Tá, então dessa tua experiência, voltando, surgiu esse teu projeto, tu tem um projeto, né, de crédito e consumo nas escolas, porque tu acredita sinceramente que desde pequena a gente tem que saber lidar com dinheiro. Então, eu gostaria que tu falasse sobre essa tua ideia do projeto. Esse meu projeto eu consegui pensar bem sobre ele e materializar, digamos assim, no final de 2021. Porque eu já vinha trabalhando com essas pessoas no escritório, e notando até a minha própria história também, que não adianta, e aí isso pegou muito na minha história, não adianta eu ter dinheiro se eu não sei lidar com ele quando eu estiver dentro de um contexto de crédito. Então, assim, eu sabia lidar com o meu dinheiro quando eu não tinha banco envolvido me oferecendo coisa. Né? Não aprendi essa parte, fui aprender depois, abri a conta no banco, gastei todo o dinheiro, cartão, aquela coisa que eu já contei.
Então, a gente precisa que as pessoas, e aí principalmente os jovens, que é o que vai salvar depois, vai melhorar as estatísticas, né? Lá na frente são os jovens de hoje. Eles precisam entender que quando eles entrarem no sistema bancário, eles vão ter uma série de ofertas, uma série de contratos que eles vão ter que entender minimamente como é que funciona para não se enredarem. Então, não é só, eu comecei a estagiar, eu comecei a trabalhar, estou recebendo aqui a minha renda, como é que eu lido com a renda? Então, esse meu projeto, eu separei ele em 3 partes, que é para falar para escolas públicas e privadas, não importa. Porque ele é voluntário, é gratuito. A primeira parte é para falar de sistema bancário. Então, assim, eu preciso abrir uma conta em banco. O que eu preciso prestar atenção? Né? Quais são os tipos de contrato? O que o banco vai me oferecer? Tipo de empréstimo, tipo de garantia. Depois, cuidado com os dados, né? Porque a gente, principalmente agora com a internet, é chave de Pix para cá, para lá, todo mundo tem acesso a dados de todo mundo. Os cuidados com isso, a questão das fraudes bancárias, como que a pessoa evita, porque tem uma série de fraudes que acontece que a gente consegue evitar por uma questão de comportamento. Deu tudo errado, tô devendo, caí num golpe, enfim, qualquer coisa. Quem é que eu busco para me ajudar? E a última parte que eu falo... bem menos até, porque eu não exerço essa parte que é do planejamento financeiro. Né? Meu escritório é de advocacia, eu não faço planejamento financeiro. Tenho vários amigos planejadores financeiros no Brasil inteiro, pessoas ótimas. Mas eu preciso pincelar isso minimamente para essa gurizada, para elas entenderem justamente isso. Não adianta tu entender o dinheiro que entra e os teus gastos. Tu tem que saber te movimentar dentro de uma conta bancária. Por isso que eu falo, é um projeto nem tanto assim de educação financeira do ponto de vista de orçamento doméstico, mas tem que saber pegar o extrato bancário e entender olhar. Que aquele número ali, por exemplo, é uma taxa que vai ter mensal, Exato. por exemplo. É para esses jovens entenderem o sistema bancário, como é que funciona na prática, nas coisas, pode ser até, a gente pode considerar as mais bestas do mundo, que é assinar um contratinho de abertura de crédito. Que hoje em dia tu nem assina mais nada, né? Tu só dá ok no aplicativo do banco digital e acabou. Que é o que essa gurizada vai ter hoje em dia cada vez mais. Quase nenhum contato com a agência física, mas tudo pelo celular. E aí o perigo aumenta. Essa questão de crédito, tu vê ali que tem... Eu tive clientes que já me disseram assim... Eu pergunto, como é que a gente chegou nessa situação? Eu preciso de uma conversa honesta. A pessoa me disse assim, eu vi que tinha um empréstimo ali no aplicativo do banco pré-aprovado, peguei. Aí eu perguntei pra quê? Eu disse, eu não sei, tava ali. Dinheiro não é meu. A gente precisa evitar que isso aconteça, né? O empréstimo tá ali para caso a pessoa precise muito. Não é porque está disponível que eu vou usar, que eu vou pegar. Então, tu vai sedimentando essas ideias na cabeça dos jovens e vão acabar entendendo. Uma coisa que eu vejo muito comum, que as pessoas caem porque elas não entendem, tem uma modalidade de empréstimo, agora o crédito pessoal, com garantia de alienação fiduciária. As pessoas não sabem o que é uma alienação fiduciária, como é que ela funciona, como é que é esse tipo de contrato, como é que é essa garantia. Isso é aquele que tu chega com o carro quitado lá e pendura lá, pega o dinheiro. E pega o dinheiro. E essa garantia de alienação fiduciária está presente em financiamento de veículo e de imóvel, né, principalmente, mas a pessoa pode tirar um empréstimo, dando algum bem que já é seu em garantia, e essa pessoa não sabe como é que essa garantia se operacionaliza dentro daquele contrato e se ela deixar de pagar. E aí, isso é uma outra coisa que a gente vê muito. Então, a pessoa vai renegociando, ela não tem mais como pegar crédito sem dar garantia. O banco vai lá e oferece, quem sabe se tu tem patrimônio aqui, eles têm, porque eles têm acesso ali a... Normalmente, as pessoas entregam as declarações, né, para fins de cadastro, declaração de imposto de renda, o banco sabe o que tu tem no teu nome e vai dizer assim, quem sabe tu pega sei lá, tua garagem aqui, pendura como garantia do contrato. E a pessoa diz, beleza, eu preciso do dinheiro agora, né? Tanto faz como é que vai ser isso. Já era, vai para a praça pública depois. Deixou de pagar, uma canetinha lá no registro de imóveis, tá na mão do banco, acabou. E isso não é explicado. Isso as pessoas precisam entender. E uma coisa que eu acho muito legal de falar com o pessoal da escola é que tu vai trazendo os exemplos e elas sabem. Ou porque elas já viram no noticiário, ou porque elas têm alguém em casa passando por aquela situação. Então, é muito legal. Depois, o pessoal vem e fala assim, que legal, eu falei com meu pai, eu falei com a minha mãe, não sei o quê, e obrigado pela dica. Então, a gente, às vezes, acha que eles não estão ligados nesse tipo de coisa, estão preocupados com outras, mas eles sabem, sim.
Na verdade, eles estão carentes de informação, né? Até agora não tinha uma pessoa disponível como tu de ir lá. Exato. E aí, claro, isso não é um trabalho da noite pro dia. Esses jovens daqui a pouco vão ter lá 30 anos e automaticamente essas estatísticas que nós temos de superendividados, de inadimplência, vai acabar baixando um pouco, mas é um trabalho de formiguinha. Porque é só o comportamento do consumidor bancário agora, hoje, é que vai mudar lá no futuro a nossa realidade como sociedade mesmo. Sim, se as pessoas soubessem, de repente, economizar dentro do seu planejamento financeiro para investir depois num negócio para elas. Também. Né? Agora ficar gastando em bobagem, achando que o banco é pai. O banco não é pai de ninguém, é banco, ele ganha dinheiro, né? Emprestando. Emprestando. Isso é uma coisa também que eu friso, assim, eu tenho vários colegas que dizem assim, eu odeio o banco. Então, não é, ele tá lá pra servir, tu tem que entrar lá dentro sabendo como é que o jogo funciona, entendeu? Então, o banco não é o vilão. A pessoa que é responsável, o vilão da tua própria vida é tu mesmo, entendeu? Exato. Não dá pra ficar repassando responsabilidade. Sim, imagina, tu pega o aplicativo, tem um empréstimo, vou pegar. Sim, mas aquele empréstimo vai ter que pagá-lo depois. Vai ter que pagá-lo. Quantas pessoas não realizaram sonhos de comprar um carro ou de comprar uma casa porque tiveram financiamento do banco e pagaram tudo direitinho, sabiam o que estavam fazendo? Nossa, vários. É um instrumento, né? Claro. É uma ferramenta que tá ali para tu usar caso tu não consiga pagar aquilo com teu dinheiro guardado, digamos assim. Mas eu vejo que muita gente gasta muito com consumo de supérfluo. Sim. E aí por uma série de razões, às vezes psicológicas. Tem cliente minha, essa que teve uma que chorou muito no meu escritório. Ela é uma pessoa sozinha. E durante a pandemia, trancada em casa sozinha, o que ela fez? Ela pegou todo aquele emocional dela e colocou em compras. Tu tinha que ter uma sócia e uma psiquiatra. Muita coisa do superendividamento é questão psicológica. O direito de família, o direito bancário passam por isso, porque... São as compensações, né? Com certeza. Eu tive uma semana horrível de trabalho, chega na sexta-feira, vai pro bar e compra um monte de cerveja. Podia tomar 2, né? Vai 5, 10. Ou, eu tô cansado e aí eu recebi uma promoção de um lanche num aplicativo não sei o quê. Aí vai o dinheiro. Briguei com o namorado, vou pro shopping, vou gastar tudo em roupa nova. Então, é muita coisa ligada ao psicológico e ao emocional da pessoa. O uso do dinheiro para o supérfluo. Né? Irresponsabilidade, na verdade. Imaturidade. Porque o básico, todo mundo tem que pagar o básico, né? A gente precisa de remédio, precisa de comida. Mas é na hora do supérfluo, é daquela coisa assim, eu poderia fazer uma viagem em dezembro, mas eu quero fazer em abril, na Páscoa. Então, vou fazer de qualquer jeito. Esse tipo de comportamento, com coisas que poderiam esperar um pouco, é que normalmente levam as pessoas para uma situação de superendividamento. E poderia dar uma palhinha, assim, tipo, do que a pessoa ganha. Quantos % ela deve deixar, tipo, de reserva mensal para uma emergência? Porque tem muitas pessoas que não tem ninguém para pedir, tirando um banco, né? Não tem pai, não tem mãe, não tem tio, não tem ninguém. Se tá endividado, não vai deixar Não, para não se endividar, né? Qual é a margem? 10%. No mínimo 10% de uma reserva mensal. Dá para colocar assim como 10% uma reserva, 20% para pagar a dívida e o restante para as despesas da pessoa, incluindo lazer também, porque o ser humano precisa, não é só trabalhar e dormir, né? Não, se tiver uma bala emocional vai ficar pior. Exato. Isso é uma coisa que eu vejo muito errada, assim, a gente não pode achar que aquela pessoa que está com dívidas, que ela tem que começar a cortar tudo. Às vezes tu tá cortando o mínimo que mantém aquela pessoa com força para levantar no dia para trabalhar. Então, também não é assim, não é só... Chega um momento que não é só cortar gastos, realmente organizar, sabe? E aí, claro, a gente tem... Eu falo aqui da minha experiência do dia a dia, os meus clientes têm muito problema porque gastaram com supérfluo. Mas a gente tem muita gente de superendividamento no Brasil que já é de uma classe extremamente baixa, que não tem acesso a quase nada. Pessoas desempregadas, claro, tu é responsável por uma família, tu tem uma renda X, daqui a pouco tu perdeu o emprego agora por causa da pandemia. Sim. Acabou com o planejamento todo da pessoa. Claro. E
ou porque algum parente faleceu, que era aquele que mantinha a família. Tem uma série de possibilidades para a pessoa ficar super endividada, mas eu gosto muito de trabalhar no meu projeto e nas palestras que eu falo sobre isso, eu gosto de falar assim, para a gente começar a lidar com o problema do superendividamento mesmo, a gente precisa trabalhar aquelas pessoas que entram no superendividamento por elas mesmas, que é por desorganização com o uso do dinheiro. Ou por alguma questão emocional que pega o dinheiro para compensar uma série de coisas. Então, se a gente conseguir atacar, digamos assim, esse pessoal aqui, vai ser talvez mais fácil no futuro para a gente conseguir ter políticas e formas de resolver o superendividamento daquelas pessoas realmente de baixa renda, que estão desempregadas, que ficaram desacolhidas, né? Então, separar esses públicos superendividados eu acho muito importante. Até para a própria questão da economia nacional mesmo, né? Para girar melhor, o pessoal tem que cuidar melhor do dinheiro, para o nosso país, em algum momento, ser um país... Nosso país já é rico, eu acredito muito nisso. Com certeza. Mas que as pessoas tenham possibilidade de usufruir mais dessa riqueza. A teoria do superendividamento do consumidor surgiu no primeiro governo Lula, se eu não me engano, né? A gente veio com um aumento desses casos, porque... A ideia de fomentar o consumo ela é extremamente importante, porque se eu fomento o consumo, as empresas produzem, vende, todo mundo compra, já roda, gira, é uma beleza. Só que conceder crédito para quem não tem condições de pagar minimamente, nem lá num longuíssimo prazo, é muito complicado. Isso acabou acontecendo. Então, pessoas que tiveram acesso a uma série de facilidades que elas deveriam ter acesso, mas elas deveriam ter um acesso pensado sobre isso. Não é elas pensando sobre isso, é a gente pensando como política econômica. Tá, eu vou trazer essas pessoas da classe D, C, E, D e C mais para frente, porque eu vou fomentar o consumo e vou dar mais crédito para elas, mas como é que eu vou sustentar isso aqui no longo prazo? Vai ter emprego para todo mundo? A renda vai acompanhar? O preço das coisas vai acompanhar? Essas pessoas estão preparadas para ter mais acesso ao dinheiro? Às vezes não, porque como já vieram com muito pouco, numa situação de muita penúria, elas não tiveram a oportunidade de entender o que é o teu a mais para gastar. Sim. Então, tu não vai transformar a pirâmide social num retângulo social, diminuindo a base da pobreza, botando na classe média. Assim, sem pensar, não, faltou muito, e eu acho muito legal agora que cada vez mais a gente tem projetos de educação financeira, porque isso é necessário. Então, eu te aumento a renda, tu tem que saber o que fazer com ela. Não tô chamando as pessoas, por exemplo, de ignorante, mas é de falta de conhecimento, porque não tiveram oportunidade. E elas precisam entender, eu tô aumentando a minha renda, eu consegui um emprego, ou consegui um emprego melhor, tenho acesso ao crédito, o banco está me oferecendo coisas aqui, eu preciso desse dinheiro agora, o que eu quero conquistar, o que eu quero fazer. É uma série de perguntas que podem parecer bobas, mas que teriam feito toda a diferença. E a gente teria tido um ciclo de consumo mais saudável. Porque a gente viu várias pessoas que estavam nessas classes mais baixas aumentaram um pouquinho de classe e aí depois, por não conseguir lidar com dinheiro ou pela realidade toda ter mudado, elas foram parar num patamar pior do que elas estavam inicialmente quando elas conseguiram crédito. Mas o que é isso? Que responsabilidade é essa? É porque esse tipo de coisa acaba impactando na macroeconomia do país, né? Não é, exato, e não é culpa delas, é porque faltou pensar no todo. Eu tiro essas pessoas daqui, eu passo para cá, a gente aumenta o consumo. Mas como é que a gente vai fazer isso? E uma coisa que me preocupa muito, agora principalmente por causa do Pix, é que cada vez mais as pessoas estão entrando no sistema bancário. Em algum momento vai ser difícil tu ficar fora. Eu já ia te perguntar nisso. Eu ia perguntar Pix e ia voltar naquela situação que tu falaste das fraudes. A gente tem muita gente ainda que guarda realmente dinheiro no colchão e que sai por aí com dinheiro no bolso, mas essa realidade em algum momento vai deixar de existir. As pessoas... Na pandemia, com a questão do auxílio emergencial, a gente teve uma leva imensa de brasileiros que simplesmente foram catapultados para dentro do sistema bancário porque precisavam receber o auxílio de alguma maneira. Elas nunca tinham tido contato com o banco. Isso é uma realidade que nós temos ainda. A gente não tem conta bancária. Ou porque não a gente quer, via aquelas filas enormes, né? No dia do... E aí essas pessoas estão indo para o sistema bancário sem conhecimento nenhum de nada. No longo prazo, é óbvio que vai dar problema. Teve até oferta não foi operacionalizado, porque uma situação muito complicada, mas
a fazer um empréstimo consignado no auxílio emergencial, sendo que o auxílio emergencial tinha data para acabar. Como é que tu vai operacionalizar isso com o banco? Claro que não saiu. Mas assim, olha o perigo. Essas pessoas não tinham conta em banco, elas abriram conta para receber o auxílio emergencial, estão tendo acesso ao crédito. Como é que vai ser isso? Se ela não passou nem pelo básico de movimentar uma conta, entendeu? Então, são coisas que a gente precisa pensar como sociedade, porque senão, lá na frente, a gente vai estar sempre correndo atrás do prejuízo. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Esse projeto Crédito e Consumo nas escolas, né, teu, surgiu dessa tua, vamos dizer, dessa tua experiência, né, de ver onde é que as pessoas chegaram. Talvez aculturando lá no início, as pessoas não chegarão lá, né? E qual é a tua estratégia durante dessas palestras, assim, né? Porque tu fala com um público que não tem ainda muito, vamos dizer, interesse nesse assunto, né? Como é que é isso lá na escola, né? Varia de estado, não sei, quando tu dá fora do Rio Grande do Sul, como é que é isso? Por exemplo, São Paulo é diferente? Não, dos grandes... Na verdade, assim, a gente já tem um problema hoje de conseguir captar a atenção das pessoas por um determinado período de tempo. Certo. Isso é normal, com todo mundo. Claro. Adolescente, mais ainda. Certo. Porque eles estão pensando em várias outras coisas mais interessantes do que daqui a pouco ouvir sobre o sistema bancário. E aí, como é que chama a atenção? E isso é uma coisa que eu acho legal, porque eu vejo que ao longo da palestra eles ficam mais focados. É trazer exemplos reais. Coisas que daqui a pouco eles pudessem ver em notícia, trabalhar muito com... Gosto muito de colocar memes e figurinhas de coisas relacionadas ao uso do dinheiro, porque aquilo chama a atenção e toca com eles. Porque até a forma de expor as coisas com um pouco mais de humor deixa tudo mais leve. E aí faz com que eles queiram prestar mais atenção naquilo. Mas trazer dica de filme, dica de livro... Né? E depois faz parte do meu projeto voltar na escola depois de um tempo para saber como é que foi o andamento, se mudou alguma coisa. Deixo atividades, tem um planejamentozinho de atividade pós-palestra para ver se o pessoal fez ou não fez. E aí tudo isso vai me ajudando a ver o que foi mais interessante, o que não foi. Mas os feedbacks têm sido muito bons, assim, porque eles se conectam. Primeiro porque esse negócio de trabalhar com humor e daqui a pouco trazer até um meme tá no dia a dia deles, das redes sociais. Então, aquilo conecta, não é uma coisa estranha. Né? Ah, tá, tem alguém aqui falando sobre um negócio meio chato que é banco, mas não é tão chato assim. E isso acaba fazendo com que eles se interessem mais. Que tipo de apoio tu tem? Isso a OAB te apoia? Como é que é isso? Como é que esse teu projeto é teu só? Tu custeia? Como é que é isso? Quando eu faço palestras, por exemplo, sobre isso, porque isso é gratuito, né? Não é do meu projeto, eu que custeio. Sim. Isso faz parte do meu planejamento também, do dinheiro do Prolabore que eu tiro do meu escritório, que é para financiar quando tem algum convite, alguma coisa. Sim. É muito mais fácil fazer online, claro, porque daí tem... Até para a própria escola operacionalizar isso, mas como faz parte de um propósito meu, e eu acho isso muito importante, eu não vou cobrar de ninguém para dar esse projeto nas escolas, eu tenho um dinheiro separado para ir para qualquer lugar para falar sobre isso. Mas quando eu falo sobre crédito responsável, superendividamento, são sempre pela OAB. Que eu participo de uma comissão aqui, da Comissão Especial de Direito Bancário, já falei sobre várias coisas, casos de fraude também. Sim. Então as tuas palestras não são só para gurizada? Então, não. Para gurizada é só a palestra do projeto. Também para advogados? Para advogados, para empresário, para pessoa física. Entendi. Então, muito interessante, né? Porque a pessoa aprendendo desde cedo a lidar com dinheiro, no futuro a gente pode ter um país mais empreendedor, né? É verdade. É verdade. E menos devedor. Né? E menos devedor. E aí menos Estado na economia intervindo, né? Porque não vai precisar colocar... Financiar, né? As pessoas precisam aprender a buscar as coisas. Sim. Então, tudo isso passa pelo conhecimento. Até para a pessoa decidir, assim, claro, nem todo mundo tem perfil empreendedor. Faz parte, cada um tem a sua forma, as suas coisas que quer e tal. Tenho uma das minhas melhores amigas, ela fala assim, eu não quero abrir nada nunca, meu negócio não é esse. Eu quero ter o meu trabalho aqui, eu sou boa fazendo isso. Nem todo mundo quer empreender, mas as pessoas precisam ter conhecimento para escolher se aquilo é caminho ou se não é.
Hoje a gente não tem. Hoje a gente tem muita gente que empreende na pandemia. Aconteceu muito, pessoas que perderam emprego foram empreender. Umas por necessidade. Quando o mercado de emprego melhorou um pouquinho, elas já voltaram para o ramo delas, porque o negócio não era empreender. Mas quando a gente tem conhecimento, a gente pode escolher. Talvez essa seja o maior problema que a gente tenha hoje. No Brasil, as pessoas não têm a possibilidade de escolha porque elas não têm conhecimento. E isso serve também até para uma educação de empreender, né? Porque se a gente for pegar um exemplo, vamos pegar um exemplo de uma em geral, né? Não todos, mas em geral uma incorporadora, por exemplo, né? Como é que funcionam as incorporadoras? Eles têm um certo capital de giro, que compram o terreno, até com os parceiros e tal, mas na hora da construção vão pegar o dinheiro no banco, certo? Às vezes os juros estão bons, às vezes os juros não estão tão bons. Então, isso passa tudo por um planejamento, porque não é, vamos dizer, o planejamento individual, mas é um planejamento macro que envolve valores até muito maiores, né? Então, se o cara consegue administrar o seu individual, acho que fica mais fácil ele planejar o da empresa, claro. Né? Porque grandes empresas funcionam com dinheiro bancário, BNDES financia quantas coisas aí, né? De milhões, né? E tirando um pouco da indústria imobiliária, como eu estava citando, mas esse planejamento, vamos dizer, de trabalhar com dinheiro alheio, tem que ter um planejamento para que aquilo feche no redondo, porque senão acaba entrando na bola de neve, como foi a questão daquela construtora Encol, a Encol. Né? A Creibel também. Que foram pegando, daqui a pouco o planejamento foi mal feito e a dívida ficou maior do que a receita, e aí foi para o saco. Né? Isso que a gente tem visto aí, né? O hábito de planejar o seu faz com que tudo fique mais fácil na hora de tu planejar qualquer coisa numa empresa maior. É claro, é normal essa alavancagem com capital de terceiro, que nem eu falei, o banco tá aí para isso, é um instrumento ali que a gente pode usar, mas tem que usar com conhecimento, tem que saber até onde tu pode ir. Sim. E como é que tu vai fazer para honrar aquilo e pensar em cenários. Se acontecer o pior, se acontecer outra pandemia, vamos fazer o quê? Tem que estar planejado, minimamente. Tem que ter uma reserva. Tem que ter uma reserva. Tudo pode acontecer novamente, né? Tudo pode acontecer novamente. E assim, essa questão do dinheiro, ela é muito previsível. Porque tem momento, isso na vida de qualquer pessoa, tem um momento que tu tá muito bem, tem outro momento que tem mais gastos. Como é que tu vai fazer se der tudo errado, se tu perder o emprego? Então, se hoje tu tá no emprego, tá tudo bem, tá tudo legal, começa a guardar um pouquinho. Eu falei ali, dei uma ideia de 10%. Guarda R$10, se for o caso, mas cria o hábito de guardar alguma coisa. Sim. E aí, primeiro, tu cria o hábito de guardar alguma coisa, depois tu vai vendo como é que tu vai fazer para melhorar aquele rendimento. Ou que a pessoa tem um propósito de vida, né? Tipo, isso aqui vai valer a pena para mim, vou comprar isso agora, preciso fazer... Isso aqui tá dentro do meu sonho. Tem que ter propósito, né? Também, porque simplesmente só guardar dinheiro por guardar não é motivador, né? Então, assim, se a pessoa, sei lá, do apocalipse, eu tenho medo que aconteça outra pandemia e eu perca dinheiro. É o motivador dela, é não passar dificuldade. Então, ela vai juntar dinheiro para isso. Para mim, tanto faz se vai ter outra pandemia, se não vai, se eu vou perder emprego, o meu negócio é que eu quero comprar um carro no final do ano que vem, é o motivador dessa pessoa. Cada um tem o seu, tem que buscar, porque só guardar por guardar, em algum momento vai deixar de fazer sentido, a pessoa vai pegar aquele dinheiro para fazer alguma coisa que... E ter paciência. Ter paciência. Porque, na verdade, a facilidade de pegar o dinheiro no banco e resolver hoje também é um estímulo, vamos dizer, vai contra a paciência, né? Porque se eu planejar e não pegar, e vamos dizer aí, gerar aquele dinheiro ali, né? Ou, vamos dizer, acumular aquele dinheiro para atingir esse objetivo, eu não vou pagar juro, né? Claro, com certeza. E talvez até tenha uma negociação melhor. Depois. Não vai estar sustentando o banco, vai estar se sustentando, vai estar se beneficiando. E essa questão da paciência, ela é muito complicada para quem está com várias dívidas, né? Porque a pressão da cobrança é muito grande. É SMS, é ligação o tempo inteiro, número de spam, e aí o gerente ligando, todo mundo perguntando, quando é que o senhor vai pagar, a senhora vai pagar, não sei o quê. E aquilo cria uma pressão tão grande que a pessoa, o primeiro ímpeto dela vai ser assim, eu pego o dinheiro em qualquer lugar para pagar isso aqui, para parar. Para bloquear esse número de celular. Então, eu chamo assim, o segurar esse rojão é muito complicado. É verdade. Então, por isso que eu também acho importante, assim,
chega um momento que não adianta a pessoa tentar encarar aquilo sozinha. Ela vai precisar buscar uma ajuda, alguém que diga para elas quais são as possibilidades, quais são os riscos, e aí ela para de segurar esse rojão sozinha. Ela começa a enxergar as coisas com um pouco mais de clareza, porque também tem isso, tu fica naquele emaranhado de dívidas, tu só pensa naquilo, todo mundo te cobrando, tu não consegue pensar mais nada, tu não consegue ver a alternativa. Aí chega alguém e diz assim, não, calma, dá para fazer isso. Vamos devagar, vamos por partes. E esse cenário de endividamento e inadimplência no país, nos últimos tempos, eu acho que aumentou, né? E a tendência é aumentar mais, será? Mais um pouquinho. Eu estava me lembrando de quando eu montei a apresentação do meu projeto, que foi em dezembro de 2021, eu coloquei dados estatísticos ali, porque eu preciso apresentar para escolas do porquê que aquilo é importante. Sim. E a gente tinha 62 milhões de pessoas inadimplentes. Ou seja, pessoas com contas atrasadas, contas não pagas. Dezembro de 2021. Fui pegar um dado de hoje, agora, em relação a 2022, 70 milhões. Numa população de 212, acho que é o que nós estamos, 212 milhões de pessoas no Brasil, 70 inadimplentes, não é endividada. Endividados somos todos, né? Que todo mês que bate um boleto de IPTU e condomínio lá é dívida. Sim. Mas de inadimplentes, contas em atraso... Que não estão pagando. Que não estão pagando é muita gente. Quase 50%. É muita gente. É muita gente. E a maioria das famílias que estão com dívidas é dívida, grande parte, cartão de crédito. Essa reforma tributária que querem passar agora, o vice-presidente, ele está incentivando o fim do IPI, né? Tu imagina se realmente... Até tomara que aprove, né? Mas se aprovar, o pessoal que não tiver responsabilidade financeira vai meter o pé na jaca. Vai. E aí depois... vai aumentar. E essa questão do cartão de crédito eu acho muito interessante, porque as pessoas, elas fazem operações, pagam um cartão com o outro, aí fazem todo um ciclo, passam na maquininha disso, porque ter maquininha de cartão hoje em dia também é muito fácil. Passa um crédito num cartão, antecipa o recebível, paga o outro, aí passa de novo e assim vai. Isso funciona durante um tempo. 3 meses a pessoa segura isso, mais ou menos. Chega a pedir para alterar o dia de vencimento dos boletos, né? Depois... E dá para pagar boleto, dependendo do boleto, dá para pagar parcelado no cartão, e aí a pessoa vai fazendo essas operações aí. O parcelado do cartão. É o inferno. Essa operação a pessoa segura por um tempo, mas aí quando estourar, vai estourar bonito, porque ela vai ter 5, 6 cartões para pagar, umas taxas de juros de 13% ao mês. Aquela CEF ali, custo efetivo total. Nossa, custo aquilo ali, 300 e tantos por cento, você tá olhando na fatura. A pessoa não tem noção disso. É o juro mais caro. O juro mais caro que a gente tem é do cartão de crédito. É o cartão? É o cartão. Não é o cheque especial? Não. Cheque especial é o segundo, mas o primeiro é o cartão de crédito. E aí, agora a gente tem loja oferecendo cartão, então a pessoa tem o cartão de crédito do banco, mais o cartão da loja, mais o carnê, não na verdade, não é um crédito, né? Mas o pessoal, eu vou querer o cartãozinho de crédito, mas não é isso. Então, Mas é um dinheiro que espicha, né? O cartão de crédito é um dinheiro... mas ela não é uma financeira autorizada pelo Banco Central, então a pessoa vai lá e vou fazer o cartãozinho da loja, mas não é pra ir. Não, agora estão, né? Estão com parceria com... Então agora... Claro. Bom saber. Quer dizer, bom saber não, só por curiosidade, porque eu não quero saber se... Parceria do quê? Com financeira, para oferecer cartão. Então, para tu ter uma gama maior de possibilidades. Claro. Muito bom, tem que saber usar. Existem alguns, vamos dizer, créditos, assim, seja de cartão de crédito, que são melhores que os outros? Ou só se deve avaliar o juro? Avaliar o juro, avaliar para quê, né? Tem contratos que são... Que nem eu falei, vai fazer um contrato com alienação fiduciária, deixa para fazer isso quando for comprar alguma coisa. Sim. Não para pegar um empréstimo que tu tenha que dar algum bem para pagar depois as tuas dívidas de consumo. Vai dependendo. O cartão de crédito tem várias pessoas que só usam cartão de crédito o mês inteiro. Mas aí chega a fatura no vencimento lá, ela vai lá e paga o cartão todo. Por quê? Porque ela viu ali que tem benefício de cashback, investback, milha, não sei o quê, e troca por pontos, não sei de onde. E para ela isso funciona. Então ela vai usar bem o cartão de crédito, ela tem dinheiro para pagar aquilo. Quem não tem dinheiro para pagar o cartão de crédito está usando aquilo como um aumento de salário, já não era a melhor opção. Eu tenho conhecidos que só usam cartão de crédito, mas não porque precisam, mas porque eles têm dinheiro investido. Né? E aí o que acontece? São facilidades. Ele chega naquele dia, ele paga tudo, porque ele paga só com cartão, né? Então, Exato.
Dá uma pedaladinha. É uma baixada só e puf. Toca pra Mas aí frente. essa pessoa que faz isso, tem várias que fazem isso Uhum. corretamente, elas sabem o que elas têm, até onde elas podem ir. Sim. E quando a fatura vencer, eles não vão pagar nem o mínimo, nem vão parcelar. Vão pagar o total que eles gastaram. Isso. Porque ali tá o mês inteiro dela de consumo, de conta, disso e daquilo. Claro. Tem gente que gosta mais de... E eu tô incluída nessas. Uhum. Eu gosto da dor do pagamento na hora. Eu pago no débito. Eu Sim. deixo meu cartão de crédito se eu quiser comprar alguma coisa um pouco mais... Na internet também, porque deu o pagamento... Agora Sim. tem Pix, né? Não precisava nem do cartão. Mas na internet é uma coisa... Não sei, eu penso assim, às vezes é bom pagar parcelado na internet, que vai que não entrega mercadoria, tu paga. Também Eu já, tem eu essa já análise. caí em 2 golpes dele. O cara não entrega, internet eu compro parcelado. Parcelado. Sempre eu já pensava, já vou dar contra-ordem, então É. não recebi, também tu não vai receber. E aí faz um desfazimento e a ali operação- contratual. Né? Exato, também tem isso. E a operação do cartão de crédito porque a gente sabe que na internet aprova imediatamente que em relação ao boleto. O Pix mudou isso também, porque você paga no Pix, aprova na hora. Eu me acostumei com... Eu quero comprar um negócio hoje, eu pago hoje, a menos que seja uma coisa muito cara, que eu precise realmente ou parcelar ou pagar no cartão. Doeu ali no meu bolso agora. E eu, como eu tenho esse histórico que eu falei pra vocês, tem coisas que eu sofro pra pagar. Dói, né? Eu disse assim, eu não acredito que eu vou ter que pagar isso. Eu falei, paguei. No outro mês eu não tenho aquilo pra pagar. Então, Sim. vai do que a pessoa acha que é melhor pra ela, o que ela se sente melhor. Eu prefiro, que nem eu falei, débito, Pix, débito, sai na hora, eu vejo. Sim. Mas pelo menos tu resolve o assunto. E resolvo. E, Renata, rapidamente, assim, porque a gente já tá num horário mais avançado aqui. Rapidamente, as fraudes. Conta pra nós alguma coisa, assim, o que tá pegando no momento, assim, de... Fraudes, nós temos todos os dias fraudes novas no mercado. Não vai dar pra atualizar muito, não, já. Agora com o Pix, e eu já dei palestra sobre isso, o sistema do Pix, ele é um sistema seguro. A gente não... Claro, a gente fala por uma questão de facilidade. Fraude no Pix. Não tem fraude no Pix. Fraude são os mesmos golpes de sempre, agora digitais, tecnológicos, e as pessoas caindo em diversas conversas, e os golpistas cada vez mais devem frequentar escolas de atores, porque são muito bons. Sim. No convencimento das pessoas. Mas... Eu não sei, mas a maioria, por exemplo, outro dia eu estava procurando um remédio para diabetes. Me apareceu ali um troço do Instagram, remédio para diabetes. Aí eu entrei ali por curiosidade. Olha, faz uns 60 dias que eu só recebo e-mail. O meu Instagram só abre aquele troço, sabe? Só tem relação com aquilo. E é uma coisa assim, se tu entrar ali, o cara fica mais ou menos umas 2 horas falando sobre o assunto. Ele sabe a vida, os algoritmos, Os né? algoritmos. Os algoritmos, ele sabe a vida das pessoas. Por exemplo, muita gente cai em compra falsa da internet, porque veio um anúncio de alguma coisa ali que a pessoa queria, ou estava barato, ela não conferiu a loja, não viu se a loja tinha CNPJ, não conferiu. No Instagram, a gente pode pegar nos perfis das lojas e ver se tem... quando é que foi as primeiras publicações, porque às vezes eles colocam, né, durante o dia, uma atrás da outra, um monte, aí a pessoa não olha e acha que aquela loja tá ali há um tempão, e na verdade não tá. Comentários também é importante, tem várias lojas que vêm de anúncios, assim, que tu vai entrar, não tem comentário de nada em lugar. Pode até ser uma loja que ela esteja ali já faz algum tempo, mas ninguém comenta nada, ninguém fala nada, é esquisito. Estranho. É estranho. Todo e-commerce, todo site que vende alguma coisa tem que ter o CNPJ no site, normalmente lá embaixo, no rodapé. Se não tem, abre o teu olho, tem alguma coisa estranha. É norma. Tá evitando uma ação de execução. É norma, tem que ter CNPJ no e-commerce ali. Então, pesquisar, essa loja eu não conheço, nunca ouvi falar. Bota lá o nome da loja no Google, vê se tem CNPJ, bota no site da Receita para descobrir se aquele CNPJ tá ativo ou não. São pesquisas de graça que dá para fazer, né? Não se jogar em qualquer promoção. Às vezes tem uma promoção de uma televisão extremamente barata, que tem coisa muito errada ali, não tem tanta facilidade. Sim. E as questões de fraude por telefone. Se te ligarem dizendo que é do banco, que deu algum problema, que não sei o quê, desliga o telefone. E depois vai na tua agência, procura teu banco. Liga tu pro banco, não deixa... E uma coisa que a gente vê muito que
que as pessoas mais idosas caem em muitos golpes, porque elas ainda fazem muito uso do telefone fixo. No telefone fixo, se algum golpista te telefona falando que deu algum problema no teu banco, e aí ele manda tu desligar e ligar pro teu banco, ele consegue segurar 5 minutos aquela linha, no fixo. Então, tu vai ligar pro banco, acha que tá ligando pro banco, o golpista ainda tá na linha, ele só troca a voz, pega outra pessoa. Então, o ideal é que essas ligações sejam do celular também, tá? E desconfia de tudo. Tô tentando confirmar uma transação com o senhor, caiu um Pix na sua conta, quem sabe transfere de volta, né? Abre o olho. Mensagem, SMS, você fez uma compra de R$3.500, confirme? Eu só olho assim, Isso é sistema de segurança funcionando como deve. Se não foi tu vai lá, clica Não, não, mas- a operação barrada na hora. Mas no caso eu nem clico, porque diz que clicando eu dou meus dados pro cara. Quando tem link, Uhum. desconfia também. É. Porque Muito tem bom. vários vírus agora que vêm por link e ele invade teu sistema do... E ele consegue... Tem um vírus agora que ele muda os valores das tuas transações. Então, tá passando R$50, vai passar 500, sei lá pra quem. E aí, ele mesmo, quando tu vai acessar o sistema do banco, né? Uhum. O vírus tá ali e aí tu não tem controle do que o Sim, bandido tem claro. acesso. Então, evitar clicar de qualquer link. Normalmente, o sistema de banco de segurança que vai mandar SMS, ele vai te perguntar, aconteceu uma operação aqui, confirma ou não? Ele não vai ter link nisso aí. Aí tu confirma ou não confirma. O link é aqueles que dizem assim, parabéns, você tem um limite pré-aprovado. As Sei promoções. Promoções, Promoção tá. de, você ganhou cupom de não sei o quê, clique aqui. Não, gente, não. Fujam de clicar em qualquer link. Te ligaram do banco de noite e a pessoa já começou com um papo estranho, desliga na cara da pessoa sem medo de ser mal educado. Sim. Não dá margem, sabe? Então, De noite é bem duvidoso, né? Porque o normal seria um horário comercial. porque a gente já tem muito vazamento de dados, eles conseguem descobrir os dados e invadem os sistemas e fazem empréstimo que a pessoa não fez, e depois a pessoa tem que pagar uma parcela de sei lá quantos R$1.000 do empréstimo que ela não pegou. Tem um caso no escritório que a pessoa teve o aplicativo ali invadido, fizeram um empréstimo no nome dela, o dinheiro caiu na conta no mesmo dia, de noite, depois das 7 da noite. Fizeram um empréstimo de quase de R$31.000. Metade do valor passaram para um Pix numa conta de terceiro. Nossa. E ela tá pagando um empréstimo que ela não fez. Sobrou um dinheiro ali do empréstimo, porque não foi tudo por causa dos limites do Pix. Não foi todo o Pix para a conta do terceiro, porque senão tinham limpado. Devolveu o depósito em juízo, vamos discutir esse empréstimo. Não fez, não foi ela que fez. Nossa, imagina o pânico. E para aquela pessoa lá que está nos ouvindo e está super endividado, né? O que ele faz? Qual é o caminho? Primeiro, anota tudo no papel. Bota tudo, porque às vezes a pessoa que está super endividada, às vezes ela tende a esquecer de alguma coisa. Alguma dívida. Então, é bom fazer uma relação. Estou devendo para tantas pessoas, é isso aqui, faltam tantas parcelas. Mas se ele não tem tempo, ele precisa procurar quem? Mas a pessoa vai ter que Ter tempo. ter tempo. Tem que ter tempo. Se ela não tem tempo pra ela, pra resolver a vida dela, então eu nem vou falar, não vou dar ideia, então. Não, mas aí que tá. Chegou o momento que ela vai ter que encarar. Porque até independente se a pessoa fizer isso num núcleo de conciliação sem Não advogado... adianta ele chegar e ligar, oi, Renata, é o seguinte, eu estou super endividado, tu pode resolver isso para mim? Ela tem que saber o valor até para poder... E mesmo que a pessoa não procure um advogado que vá direto em núcleo de conciliação, PROCON, e tente encaminhar isso, é a partir dela que vai vir a proposta de como ela vai pagar os credores dentro da lei do superendividamento. Então, minimamente, ela precisa ter ali os dados. Se faltar alguma coisa, a gente consegue pedir, né, para os bancos, mas minimamente vai ter que estar organizado aquilo. Para quem que eu devo, quanto eu devo e quanto eu acho que ainda falta pagar. Se a pessoa não tem essa noção do todo, mas pelo menos que bote ali o valor da parcela mensal. Porque se ela chegou neste ponto, não vai dar para fugir mais de olhar para isso e encarar a realidade, respirar fundo e dizer assim, tá, realmente, agora eu preciso de alguém para me ajudar.
Perfeito. E esse alguém seria um advogado? Ou de núcleo, pode ser um advogado especializado, pode ser procurar o núcleo de conciliação dos tribunais de justiça, PROCON também. Sim. Cada vez mais a gente vê convênio de PROCON com os tribunais de justiça para poder facilitar isso, sem que a pessoa precise ingressar com uma ação mesmo. Então, são coisas que facilitam. Tem vários estados, eu tenho contato com pessoas que estão estudando, fazendo estágio de pós-graduação em defensorias, e aí os estados estão se programando e tentando compreender mais como é que vão praticar essa questão da lei de superintendimento. Então, está todo mundo buscando conhecimento para tentar resolver isso da melhor maneira possível, com ou sem processo. Ótimo. E qual é o crédito responsável? Crédito responsável é aquele que a pessoa pega sabendo que ela tem condição de pagar e que o banco concede sabendo que a pessoa tem condição de pagar. Porque a gente tem muito... Esse conceito, ele não está na... Existe essa expressão crédito responsável na atualização do Código de Defesa do Consumidor, que veio pela lei de superintendimento, mas não tem conceito lá. E não tem esse conceito em lugar nenhum. Até que é muito mais fácil a gente falar o que é um crédito responsável. O crédito responsável é aquele que eu banco concedo, e a minha análise de crédito foi bem mais ou menos. Eu não olhei bem se aquela pessoa tinha condição de pagar, não. Inclusive, o histórico dela já estava dizendo que ela não tem condição de pegar mais isso aqui, tá piscando aqui. Mas vai lá e entrega. As análises de crédito são muito importantes, e aí cada banco tem a sua, porque faz parte da política de crédito, o risco que ela vai assumir ou não. Mas o ideal é analisar as condições daquela pessoa de renda e, de preferência, despesas. Normalmente, o banco analisa só a renda, né? Quanto que essa pessoa recebe, o que ela tem de patrimônio, a gente não sabe quanto ela gasta no mês. Isso não é apresentado nunca e também não é pedido. Certo. E entra também como crédito responsável aquele em que o banco te passa todas as informações. Todas. Mas não é assim eu te falar, olha aqui, Martina, o custo efetivo total é X% ao ano, a taxa de juros é X% ao mês, aqui tem capitalização, tem não sei o quê. Não é eu te falar isso, porque isso aí tu lê, se tu, né, minimamente pegar aquilo, é eu te explicar. Mas daí tu pega o contrato, tem aquelas letrinhas. É uma porcaria, mas, né, é eu chegar... Leva uma lupa lá. É eu, gerente, falar pra Martina, capitalização de juros é isso. Essa taxa de juros aqui é em cima disso, disso e disso. A gente tem a lei da usura que ainda está válida no Brasil, mas o judiciário não aplica. Não, para banco não, né? Para banco não jamais, pode. Não, para banco não mas pode. O gerente não vai te contar isso. Não, mas a lei de usura, o banco não está limitado. Sim. A lei de usura, né? Inclusive, às vezes eu vejo colegas escrevendo isso nas iniciais de revisional, me dá um arrepio. Não, eles escrevem, mas assim, não tá, mas é que o consumidor nem sabe o que é, não sabe o que é juro simples, juro composto. Não sabe o que é capitalização. Nada. Faz parte do crédito responsável num contrato desse que eu faço de empréstimo com garantia de alienação fiduciária, explicar para a pessoa o que vai acontecer se ela não pagar. E não é assim, se tu não pagar, o banco vai te cobrar. Isso aí é óbvio, né? Mas como é que vai ser essa cobrança? A pessoa sabe que vai ser só uma averbação lá no registro de imóveis? Claro, tem o procedimento, notificação, aquela coisa toda. Mas no registro de imóveis, não vai ter processo, o banco não vai te cobrar judicialmente. Tu vai perder o teu bem, tu não vai... Olha, se tu não cuidar das tuas correspondências, tu não vai ficar nem sabendo. O banco explica isso? Deveria explicar, e seria um crédito responsável. Principalmente isso para os jovens, né? Imagina jovem cuidando de correspondência física. E tem uma outra coisa também que eu vejo as preocupações, e isso acontece em vários grupos de estudos, são pessoas que trabalham em instituição financeira, também preocupados, porque a gente tem dentro dos bancos pessoas preocupadas com isso, como eu vou conceder um crédito responsável? No sentido de, eu entendi que eu tenho que explicar, que não sei o quê, que eu tenho que fazer uma análise de crédito criteriosa, mas como é que eu vou comprovar isso? Documentalmente, a pessoa vai assinar um termo? Como é que eu vou comprovar que eu fiz ela entender? Porque, no fim das contas, se a pessoa, no caso do superendividamento, tiver um processo, se for considerado aquele crédito concedido de forma responsável, tem sanções para os bancos. E os bancos não querem sanções disso. Então, eles também têm interesse em descobrir
nessa novidade da lei, como é que eu vou fazer para, na hora que me perguntarem se eu dei esse crédito de forma responsável, como é que eu comprovo que eu fiz isso, que eu fiz o que eu tinha que fazer? Então, a gente vê cada vez mais essa preocupação como um todo. Assim, não dá para pegar também um monte de pedra e querer só atacar no banco. A gente tem que ver que, na parte deles, também trabalham para melhorar isso. Tanto é que vários contratos foram sendo melhorados ao longo dos últimos anos. Contratos bancários estão muito melhores. Por quê? Uma ação conjunta. Claro, começa com ações, aí depois todo mundo, né? Estou explicando assim de uma maneira muito pobre, mas Sim. aí todo mundo senta, tá, como é que nós vamos resolver isso? Ah, quais são as reivindicações dos consumidores? É X. Ah, e o que o pessoal dos bancos pode fazer? É Y. Como é que nós vamos casar esses interesses de todo mundo? Ah, tá, legal, resolvemos aqui. Agora, no superendividamento vai ser a mesma coisa. Em algum momento, isso vai ter que... A gente vai ter que cada vez mais falar sobre... Tá, o que é crédito responsável? Como é que a gente comprova que isso aconteceu? E aí, o fato de ter essa expressão na lei e não ter ali um conceito, por exemplo, para as pessoas superendividadas, tem conceito ali. Uhum. Cadê o conceito do crédito responsável? O que é isso? É amplo. O que é isso? Então, vamos... Quando é amplo, cabe várias interpretações. É, aquela coisa, é se não tá escrito ali exatamente como é que é, a gente vai construir junto, então, né? Exatamente. Muito interessante. Era isso? Era isso. Podia Bom, passar a vida falando Pois sobre isso. é. Não, eu Pessoal, sei que pode continuar mais. Então, você aí que está endividado, pare, pense, bote no papel, procure um advogado que ele vai poder orientá-lo e levar ao banco o diálogo que o banco vai entender. Não leve esse diálogo amador, porque, na verdade, você precisa de um profissional que possa te orientar na negociação para com a instituição financeira. E você, diretora de escola, pense aí no futuro dos seus alunos. Leve essa jovem para uma palestra aí na escola, nesse projeto maravilhoso, que é o projeto da economia na escola, e, com certeza, vai agregar na formação deste adolescente. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Para que você inspire, ou melhor, se inspire, né? E acredite em nosso país. Então venha com a gente, siga o canal, curta, compartilhe e deixe seus comentários para construirmos juntos o melhor para o nosso Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem. Lideranças do Brasil.